Pessoal, estou aqui na casa JG. Eu vou mostrar para vocês a instalação do forro de gesso acartonado que nós estamos fazendo aqui na casa. O passo para você fazer a liberação para o gesseiro fazer a instalação do forro de gesso acartonado é você trabalhar a passagem de cabos da sua iluminação. Além da passagem de cabos, é muito importante você fazer a pré-instalação do ar-condicionado. Então você tem que fazer a pré-instalação também. Passagem de cabos de rede, se você for fazer a internet cabeada dentro da sua casa. Se você for ter repetidor de Wi-Fi também, é muito importante você já fazer essa passagem. Circuito de câmeras também, então é importante você fazer essa passagem de cabos. Cabo de TV também, interfone e internet. Então você tem que fazer isso antes de entrar com o forro de gesso aí na sua residência. Muito importante também que é nas áreas molhadas você trabalhar a aplicação do revestimento. Então aqui é a cozinha e nós fizemos a instalação dos revestimentos que vai ter só aqui nessa parede. Então a gente fez a instalação para liberar para forro e depois nós rejuntamos. Então é importante também fazer o rejunte, porque depois que faz a instalação do forro fica difícil fazer o rejunte bem na pontinha entre o forro e o revestimento. Além disso, você tem que trabalhar toda a parte de água fria, esgoto, né, que vai passar aí nas paredes. Então você tem que fazer essa liberação também. Aqui eu gosto de trabalhar dessa forma. Faço os revestimentos nas áreas molhadas e libero para o forro. Tem gente que faz depois, só que na hora que for fazer o acabamento entre o forro e a tabica, não fica muito legal. Então é interessante trabalhar o revestimento primeiro e depois vir com o forro de gesso. Aqui a área de serviço também é a mesma coisa. A gente trabalhou o revestimento aqui nas paredes e rejuntamos. Então aqui já está liberado, né, para a gente fazer a aplicação do forro de gesso. Também fizemos a passagem dos cabos aí da elétrica. É o nosso banheiro social, aqui também a mesma coisa. Aqui nós temos essa parte amadeirada, vai ser rejuntado também. E aqui nós temos aqui essa parte cinza. Rede de água fria, tubulação de ventilação e passagem dos cabos da elétrica também que nós fizemos aqui. Então o banheiro já está liberado para fazer a instalação do forro de gesso. Os materiais que a gente vai estar utilizando para fazer a aplicação desse forro são essas cantoneiras, que a gente vai fazer as tabicas, o gesso, para a gente fazer a fixação em alguns pontos e dar o acabamento também. E aqui nós temos as placas de forro de gesso acartonado. Tem a outra forma também de fazer a aplicação do forro, né, que são as plaquinhas 60 por 60, aquelas plaquinhas de gesso. Porém, aqui nós optamos por trabalhar com as placas, devido à rapidez na execução. Fica um acabamento melhor, na minha opinião, e também suja menos a obra, né? O gesso de plaquinha, ele suja bastante. E aí o profissional que está trabalhando aqui também é um profissional que ele faz um quarto, libera o quarto, ele já limpa o quarto, entendeu? Então tem essa vantagem. Então, ele já vem limpando, quando ele chegar lá na sala já tá todos os ambientes limpos. Então a gente opta por esse forro aqui porque ele tem um acabamento melhor, a gente gasta um pouquinho menos com massa com ele. E para a gente fazer a instalação de perfil de LED, essas luminárias, aqui a gente consegue um acabamento melhor. Esse aqui é a suíte. O que a gente fez aqui? A gente bateu o nível, então a gente bate o nível em toda a casa. Então antes de você fechar com o gesseiro, é bom você chamar ele antes para olhar como que tá a sua obra, para ver se ela tá liberada. Porque não adianta você trazer o profissional para a obra e aí você não conseguir liberar o serviço para ele, ele fica parado. E gesseiro é o seguinte,
ele tem que entrar na obra, fazer o serviço e liberar. Agora, se você deixar um cômodo faltando, é difícil para o gesseiro voltar. Ele vai pegar outro serviço e geralmente o pessoal que faz a instalação, eles vão trabalhar sob produção. Então é muito importante você deixar 100% para o gesseiro vir fazer a instalação. Tô falando verdade ou não tô? Tem que deixar tudo liberado, não tem? Tudo liberado. Tudo 100%. Então o nego tá fazendo aqui essa parte. Ponto importante também, se você for ter cortineiro. Tá vendo aqui o cortineiro? Geralmente o pessoal ele reboca as paredes até uma parte. Aí você tá vendo que a gente tem esse vão aqui do cortineiro que ele vai subir e faz essa lateral. Então essa borda aqui, geralmente eu peço ao pessoal para rebocar nessa parede que vai ter o cortineiro até o final e aqui 60 centímetros, justamente para não ter aquele problema ali. Então é uma dica que vocês têm que utilizar na obra de vocês. Aqui ele tá dando um acabamento, já fez a instalação das placas. Ele coloca essa fita aqui que vai ajudar na questão da movimentação do forro. Faz tipo uma juntinha de dilatação aqui. E ele vem dando um acabamento com o gesso que eu mostrei para vocês. Ponto importante também. Essa casa aqui ela tem laje. E tem várias casas também que são feitas do forro, mas não tem laje. Para você que fez a laje, aqui a gente está utilizando um forro de gesso acartonado, aramado. Então aqui ele chumba os parafusos na laje e faz a amarração dos arames, e esses arames eles vêm travando a nossa estrutura, as nossas placas. Vem com as travinhas igual essas aqui, ó. Ele vem encaixando os arames aqui. Esse aqui é diferente do forro de gesso estruturado. Então aqui a gente está fazendo o forro de gesso aramado. É só com arame. O estruturado ele vai ser mais caro do que o aramado. Aí, ponto importante também. Nessas passagens de tubulação, de conduíte, você tem que conferir também com o gesseiro quando você for fazer a instalação. Porque, dependendo do local, você vai ter que ter alguma interferênciazinha. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Ah, se ficou baixo demais, aí você tem que vir com o pedreiro, pedir para quebrar e embutir a tubulação. Então você tem que tomar esse cuidado de conferir isso antes de chamar o gesseiro. Quando você estiver fazendo esse serviço, é bom você chamar o gesseiro na obra, que ele vai te dar essa orientação também. Mas aí você vê nesse vídeo, você já vai ficar ligado nessa questão. Para instalação de ar-condicionado também, mesma coisa. Tem que bater o nível tudinho antes de iniciar o forro. Porque se precisar fazer alguma intervenção com o pedreiro, você consegue fazer. Tem um quarto que já está finalizado o forro. Ele já deu o acabamento, tá vendo que fica bem liso. Agora qual que é a próxima etapa aqui? A próxima etapa seria fazer os cortes, onde vai ter as luminárias. E depois a gente vir com a demão de massa, né? Fazer um amassamento aí desse forro. Então tem que fazer a aplicação da massa PVA para ele ficar lisinho 100%. Tirar qualquer imperfeição. Cortineiro, olha só, mesma coisa. Amassar cortineiro também. Então esse aqui é um exemplo de forro que já está finalizado. Então é isso. Vamos falar de custo para fazer esse tipo de serviço, né? Aqui na minha região, eu tô falando aqui de Canaã dos Carajás, que é no sudeste aqui do Pará. Então, para fazer um forro desse, o aramado, forro de gesso acartonado, a gente vai pagar entre 60 a 70 reais. Eu acho que nem 60 não tá mais. Mas vamos considerar aí entre 65 e 70 reais para fazer o forro de gesso acartonado aramado. O forro de gesso estruturado, que ele vai umas barras, tipo, como se fosse aquele material ali,
ele é utilizado muito, tipo assim, em áreas, por exemplo, uma garagem que vai ter ventilação muito grande. O forro de gesso em galpão, nessas lojas que tem um vão muito grande. Então, geralmente o pessoal usa o forro de gesso estruturado. O forro de gesso estruturado, aqui na minha região, o pessoal vai trabalhar ele aí entre 80 e 90 reais o metro quadrado. Aí, detalhe, Samuel, eu preciso fazer um cortineiro. Então esse cortineiro aqui ele vai ser cobrado separado. Ele é cobrado por metro. Ah, Samuel, eu quero fazer uma sanca. Então vai ser cobrado o metro linear aí da sanca. Ah, eu quero combinar com o gesseiro para ele cortar para mim onde vai ter os perfis. Aí detalhe, nessa questão da iluminação, você já tem que passar um detalhamento do projeto de iluminação para ele já fazer os reforços onde vai ter os perfis de LED. Então isso é muito importante. Então, por exemplo, na hora que for fazer a instalação dos perfis, o corte, na verdade, aqui na minha região, o pessoal cobra para fazer os cortes por metro. Então é isso. Aí, detalhe, tenta sempre combinar com o seu gesseiro de já deixar os perfis, né, onde vai ter as luminárias, já cortado. Porque, por exemplo, você coloca um eletricista para fazer depois e geralmente ele não tem as ferramentas para fazer esse tipo de corte. Eles têm todas umas ferramentas, um serrote e tem habilidade também. Então, procure combinar com o seu gesseiro para já fazer os cortes onde vai ter os perfis de LED. Já deixa liberado, já facilita a vida aí do eletricista. E também você vai ter uma qualidade aí nesse serviço, porque o pessoal já tem mais experiência. Então é isso, pessoal. Esse é o resumo. Forro de gesso acartonado. Mostrei aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam? Escreve aí nos comentários quanto que tá o metro quadrado aí do forro de gesso aí na sua região. Quanto que vocês estão pagando aí no forro de gesso? Aqui a gente está pagando essa faixa de preço que eu falei para vocês. E para você que já constrói, qual etapa que você faz diferente da que a gente faz aqui? Você faz o revestimento depois ou faz antes? Então você escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês fazem essa etapa aqui primeiro, quanto que tá um metro quadrado aí do forro de gesso aí na sua região. Lembrando que a minha região aqui fica no sudeste aqui do Pará, uma região de mineração, então o custo de vida aqui é mais alto, para construir também é mais caro. Então essa é a nossa realidade aqui, beleza? Então espero que vocês curtam esse vídeo, deixe seu like aí, escreva aí nos comentários o que vocês acharam e compartilhe esse vídeo para que a gente consiga encaminhar essas dicas para as mais pessoas, beleza? Tamo junto!